Olá, eu sou a Luca Fogaça, jornalista e apresentadora da revista eletrônica Em Voga Podcast. Hoje estou com uma convidada maravilhosa do Rio de Janeiro. Olha que chique! Nós estamos ultrapassando fronteiras. Você é do Rio, mas está vindo atender em Rio Preto. Estou aqui com a médica, nutróloga e médica do esporte, que a gente fala? Isso mesmo. Na verdade, eu sou de Florianópolis, moro no Rio e estou vindo para cá. É o Brasil inteiro. Eu estou com a doutora Aline de Matos. Exato. Nossa, uma honra ter você aqui, direto do Rio, né? Você veio Prazer direto do Rio. É meu, Luca. Prazer é todo meu de estar aqui com você. Me conta, o que te trouxe para Rio Preto? Então, Luca, aqui eu gostei bastante da cidade, mas eu estava trabalhando com um colega que me mostrou o Instituto AG, que eu achei um ambiente maravilhoso para trabalhar, e agora eu vou vir começar a trabalhar nessa clínica, que tem uma estrutura ótima para emagrecimento. O paciente que ele quer emagrecer, aí ele não vai ter só o médico, ele vai ter também o nutricionista, né? E com toda a estrutura da parte medicamentosa também, onde ele não precisa se deslocar para outros locais. Ele tem toda a parte de reposição hormonal, a parte do emagrecimento, das vitaminas, né? Ele não vai ter só o médico, ele tem a estrutura inteira, facilita para o paciente, né? E você é pós-graduada em nutrologia e em medicina do esporte? Nos dois, nutrologia e medicina do esporte. E a tua maior demanda é obesidade? Emagrecimento, reposição hormonal, porque tá ligado, né? A Tá. paciente que já tá passando ali com a parte em que ela começa a não ter mais os hormônios adequados, ela começa a ter o ganho de peso. Não sei se já notaram. Faz aquela barriguinha. Era né, isso mesmo que eu ia falar. E quando a gente é mais nova, você começa a acumular. Quando você ganha peso, você acumula onde? É nas pernas. Quando você vai envelhecendo, cai o estradiol. O estradiol é o hormônio feminino e começa a se sobressair o hormônio masculino, que seria a testosterona. O homem, quando ganha barriguinha, quando ganha peso, aonde? Na mais barriga. Então, quando ela fica lá com o hormônio mais masculino sobressaindo, ela começa a ganhar peso onde o homem ganha peso, que é na barriguinha. Que interessante. Entendeu? Aí, então, a reposição normal... Ela volta a corrigir isso. Então, quando a gente repõe o estradiol, ela começa a se comportar de novo como ela se comportava mais novinha. Então, a gente consegue fazer com que ela volte a não ter esse ganho de peso na barriguinha. Ah, então é assim. Às vezes você não está com barriga, você está com falta de estradiol. Exatamente. A gente vai fazer essa correção. Gente, fantástico. E quando faz estradiol, a gente também perde mais massa muscular. A gente começa a ter uma alteração ali na parte da glicose. Quando a gente faz a reposição, a gente corrige esses fatores. Qual que seria essa alteração na parte da glicose? Mais vontade de comer açúcar? Também altera apetite, tá? Mas não só isso. A gente piora a resistência insulínica. E se a gente piora a resistência insulínica, aumenta o peso. Ah, entendi. O corpo não processa tanto o açúcar e você aumenta da forma que a gente gostaria. Entendi. Entendeu? Então, e o tratamento é fácil, isso que é melhor, né? O tratamento só repor hormônio. Só repor hormônio. E a gente tem várias vias para repor esse hormônio também. Pode ser ou através da reposição em creme, ou ainda de forma muito mais cômoda, que é através dos implantes hormonais que a gente tem hoje, né? Hoje eu vi você falando que já fez os implantes, né? O nosso mestre aí, o Simar Coutinho. Ai, que lindo, né? Então, a gente tem várias vias que facilitam para as mulheres hoje em dia. Porque antes, não posso, eu tenho um bebê em casa, não... Né? Hoje em dia tem até eu esqueço, né? Eu esqueço. O bom da varetinha... A comodidade, a facilidade. É que você não esquece, você está ali. Teu organismo puxa o hormônio de acordo com o que ele necessita, não é isso? Então, a gente tem vou explicar de uma forma resumida. O implante, porque as pessoas chamam de chip, de uma forma muito errada, né? Mas ele não, é um implante. É como se fosse a medicação, ela fica condensada numa cápsulazinha que a gente coloca no paciente. E ele vai liberando dia a dia um pouquinho dessa medicação. Então, você não precisa se preocupar em tomar dia a dia. Ela está liberando sozinha ali o quanto você precisa. Então, facilita para o paciente, porque as minhas pacientes, elas são muito queridas. Mas para tomar a medicação ou para passar a medicação, nem tanto. Elas esqueciam muito mesmo. Esqueciam muito, Passava para 2 meses, durava 4. Daí depois dizia assim, não está funcionando. Não está funcionando ou não está usando, né? Complicava um pouquinho.
Com certeza. Não, e esquece mesmo. Esquece. Não E tem também jeito. diminui alguns efeitos colaterais, né? Usando o implante. Porque quando a gente passa na pele, você tem uma camadinha aqui que a gente faz uma liberação maior de outros hormônios. A gente tem enzimas para converter esses hormônios, né? E aqui, passando pela pele, é uma conversão maior. Então, converte em DHT. Quando converte nesse DHT, você tem uma maior queda de cabelo, acne. Quando você já põe lá dentro, o implante ele vai lá no subcutâneo, né? Você eu punho aqui atrás. Isso, no bumbum, que vai lá na gordurinha, que é o subcutâneo. Quando você não passa pela pele, você diminui uma dessas passagens. Então, diminui alguns dos efeitos colaterais, que seriam de acne, queda de cabelo. Não estou dizendo que não vai ter, não existe milagre, tá? Mas diminui em alguns pacientes. Então, é uma via muito boa mesmo. Eu super acredito no hormônio. Acho que todo mundo devia fazer a reposição. Não é assim, não vou te dizer que seja todo mundo, a gente tem que analisar caso a caso, por isso eu não posso dizer que é para todo mundo, mas para quem tem indicação, realmente é muito bom, né? E tem que ser visto desde cedinho, porque assim, as pessoas pensam só no paciente modelo, né? Eu digo que é o paciente de livro. Que a paciente vai estar com muito calorão, que a paciente vai estar sem dormir, mas não, os sintomas da menopausa, eles podem começar até 10 anos antes. Sério? Exatamente. Às vezes eles simulam quadros de depressão, começa muito leve, só com falta de sono, só com aquele humor irritado, e a paciente começa a usar aquele antidepressivo, e na verdade ela não precisava estar usando antidepressivo, talvez seja só o hormônio lá que começa a alterar, não é nem o estradiol, começa a alterar a progesterona primeiro. Tá. Então, às vezes ela está lá com seus 38 anos, ela ainda está com um ciclo menstrual acontecendo normalmente, mas ela já está com alteração de hormônio. E daí a mulher fica chamada de... E se repor, ela empurra a menopausa, digamos assim? Não. Ela não vai empurrar a menopausa, mas a gente vai diminuir esse quadro. Os né? Efeitos, né? Tá. E a gente vai diminuir, não vou empurrar a menopausa, mas eu diminuo o risco associado à falta de hormônio. Por exemplo, tem o risco cardiovascular, que é risco de infarto, risco de derrame. Quando a gente faz reposição hormonal, a gente diminui esse risco lá na frente. Que espetáculo, eu não sabia. Sim, porque o estradiol, vamos dizer que de uma forma leiga, ele deixa o nosso vaso sanguíneo mais maleável. Quando a gente para com o estradiol, a gente fica com esse vaso mais endurecido. Tá. Então, por isso até que a mulher tem um risco menor de infarto do que os homens. Porque ela produz mais estradiol. Isso. Quando a gente tem uma mulher com menopausa precoce, a gente sabe que essa mulher tem um risco aumentado em relação às outras mulheres de ter infarto. Tá. Entendeu? Então, por isso que a gente faz a reposição hormonal. Diminui esses riscos lá no futuro. Então, tem outras indicações. Não é só porque eu quero diminuir o sintoma dela. É porque eu sei que ela também vai ter outros fatores agregados. Eu vou diminuir o risco de osteoporose, eu vou diminuir, então, o risco de fratura, eu vou dar uma melhor qualidade de vida, sim, mas eu também vou fazer com que ela não tenha outras doenças associadas à falta de hormônio no futuro. Entendeu? E hoje em dia a mulher ela começa a sentir os sintomas da menopausa, às vezes nem entrou, ela já procura o médico. Às vezes não procura. Porque ela não sabe que pode começar mesmo antes de falhar a menstruação. Como eu te falei, às vezes ela pensa que vai ser o quadro de livro. Só quando eu não estiver menstruando, ou só quando eu já tiver o calorão, porque o calorão que é famoso, ou a secura vaginal. Né? Mas não precisa esperar ter todo esse quadro ruim já acontecendo. Você pode procurar por outros fatores antes. Né? Que são esses dali de alteração de humor, um sono que está começando a ficar picotado ou que demora a começar a dormir. Tá? Dor articular, muitas vezes é por alteração do hormônio já. Dor articular? Dor articular, sim. Porque com a falta do hormônio as articulações ficam mais enrijecidas, mais sequinhas. Com a reposição tende a diminuir essa dor. Uma das coisas. Até o colesterol. Sabia que quando o nosso hormônio diminui, a gente tende a aumentar o colesterol? E daí muito médico vai lá e prescreve remédio pro colesterol. Você tá falando, eu tô aqui pensando, nossa, então eu acho que meu joelho começou a doer depois que eu parei. Claro, tem que olhar caso a caso. Lógico. Eu não posso dizer assim, não, todo mundo tá com dor na articulação, é porque não tá fazendo reposição hormonal, né? Pode ser uma artrose? Pode
ter uma tendinite? Pode, mas a gente tem que olhar esse paciente, eu sempre falo, como um todo. Então, às vezes, o pessoal esquece de olhar a parte hormonal do paciente. E é uma coisa que age em todo o corpo da mulher, né? A gente tem receptor em todo o corpo. Então, é uma parte importante. Inclusive, às vezes, confunde um quadro de dislipidemia, que é o colesterol aumentado, e, na verdade, o que está faltando é estradiol. Quando a gente repõe o hormônio, diminui o colesterol da paciente. Ai, adorei, desculpe. E vamos falar um pouquinho de obesidade? Vamos. Você tem bastante cliente que procura, porque você é nutróloga, né? Tenho bastante. A minha principal procura é por obesidade. É por obesidade. Obesidade. Tem paciente desde o sobrepeso até pacientes com 150 quilos. Tem uma faixa grande. E a gente, até porque o paciente com sobrepeso também tem indicação de acompanhamento, né? Muitas vezes também tem outras comorbidades, como a pressão alta, o diabetes. E eu falo que o paciente com sobrepeso, muitas vezes ele é deixado de lado, como se fosse um pacientinho que, ele só não está cuidando, ele não quer se cuidar. Eles olham com preconceito para esse paciente. Mas esse paciente, se ele não for tratado adequadamente, mais tarde ele vai ser o obeso. Né? Se ele não for tratado adequadamente, depois ele vai ter hipertensão, ele vai ter o diabetes. Então, precisa cuidar dele com carinho. Normalmente, o obeso já tem isso, né? Hipertensão, diabetes. Sim. Tem outras doenças associadas. Tem, sim. É difícil um obeso ser saudável, mas acontece. Eu não concordo que exista obeso saudável. Pode não aparecer no exame laboratorial, tá? Mas lá dentro, os vasos deles já tem outras alterações. É porque esses exames são muito caros, então eles não são feitos, né? É feito mais para estudo. Mas a gente já tem estudos mostrando que esses vasos já são vasos que são mais endurecidos, que tem um maior acúmulo de placas. Então, no futuro, ele tem um aumento de risco cardiovascular, risco de infarto e risco de derrame. Quando eu falo aumento de risco cardiovascular, é aumento de risco de infarto e derrame, tá? Que é o AVC. Então, por mais que ele não tenha um colesterol aumentado, não esteja ainda com diabetes, nada assim, ele vai ter um aumento no futuro. Ele tem um aumento de hospitalizações lá no futuro. Tá? E fora que, assim, se esse paciente está com uma sobrecarga de peso todo esse tempo durante a vida, aumenta o risco de artrose, né? Imagina você, pega um saco de 20 quilos, fica caminhando um mês com ele. Pelo amor de Deus. É fácil analisar que para o corpo é uma sobrecarga grande, né? Então, não tem como dizer que é saudável. Não tem. Eu não tô querendo, não é gordofobia, mas é doença, gente. E tem que entender que é doença crônica. Eu tenho uma filha que eu vou pedir para consultar com você. Ela pesa 100 quilos. Pode com 30 e poucos anos. Vou adorar atendê-la. Vou adorar atendê-la. Ela não acha que ela é doente. Por mais que eu fale... As pessoas esperam acontecer algo maior. É uma coisa grave. Exatamente. E eu acho que esse não é o pensamento correto. Eu falo assim, meu objetivo de vida é diminuir o maior número de pessoas que vai chegar ao hospital. Eu quero chegar antes. Eu quero trabalhar na prevenção. Né? Eu não quero esperar que a pessoa vire um diabético. Eu prefiro, mas tem que tomar remédio. Que bom que tem remédio. Antigamente não tinha. Se eu não tratar a obesidade, depois eu vou tratar a hipertensão, depois eu vou tratar a diabetes, e daí não é mais uma escolha. Né? Agora você pode escolher tratar isso, que também é uma doença crônica. Já tem CID para essa doença, que é o Código de Doença Internacional, né? Então tem que tratar sim. Não tem por que não tratar. E é doença crônica, não é porque o paciente ele chega no consultório e ele diz assim, mas doutora, quanto tempo eu vou ter que tomar esse remédio? Essa não é a pergunta certa. Quando você dá um remédio para o hipertenso, você não diz para ele quanto tempo ele vai tomar. Ele entende que é todo dia, né? Quando o paciente hipertenso para de tomar remédio, o que as pessoas falam para ele? Você tá maluco? Você vai infartar. E o paciente obeso, não. Ele chega já perguntando quando ele vai parar de tomar. Enquanto ele devia pensar, o que mais eu posso fazer para melhorar? Qual é o melhor caminho? Né? A gente tem que mudar essa chave. Entender que realmente é uma doença crônica, tem que ser levada a sério e que, se não tratada, vai trazer outras doenças. E daí você faz uma dieta como nutrólogo? Eu não prescrevo a dieta. Né? Tipo assim, o nutrólogo, ele vai te auxiliar para o emagrecimento, ele entende da alimentação, eu dou as orientações principais,
Tá. Ah, mas não faz dieta. Ótimo. Eu isso. trabalho junto com nutricionistas, como eu falei, Tá. lá na clínica a gente tem todo esse aporte, Tá. né? Mas eu dou as orientações principais. Por exemplo, eu digo quanto de proteína eu quero que ele coma por refeição. Eu digo quanto... eu dou as orientações, tipo assim, as dicas principais. Ó, aqui você pode botar mais um iogurte, aqui você pode fazer isso. À noite, eu nunca quero que você coma... Por exemplo, o que eu mais falo em consulta é que eu não quero nenhuma refeição sem proteína. Nunca, porque o brasileiro, é o mundo inteiro, né? Eu falo, piscou, caiu um pão. É um negócio incrível. Mas proteína ninguém põe na refeição. E proteína dá saciedade, né? Eu sempre falo, na minha consulta, eu falo muito mais sobre o que colocar na sua refeição do que sobre o que tirar. Porque se você comer já as coisas que tem que comer, naturalmente a sua saciedade vem. Né? Você vai estar saciado, então vai sobrar menos espaço para aquilo que não pode. Então fica mais fácil. Você sabe que eu como 2 ovos todo dia de manhã. Ótimo. E eu escuto assim, que a primeira coisa que você tem que pôr na boca é proteína. É a proteína. Tem estudo mostrando que quem começa o dia com a proteína diminui a fome lá no final do dia. E eu não tenho nunca vontade de almoçar. Que engraçado, né? E 2 ovos ainda é pouquinho. Sabia que um ovo só tem 6 gramas de proteína? Posso comer mais? Pode. Bom é ter, claro, que é melhor ver individualizado, mas por refeição em torno de 20 a 30 gramas de proteína. Um ovo tem 3 ovos. Pelo menos uns 3 ovinhos, ou 2 ovos e uma fatia grossinha de queijo. 30 gramas de queijo vai ter em torno de 10 gramas de proteína. Tá. Ou 2 ovos e mais um iogurtinho. Tá. Né? Dá pra gente... O leite tem proteína? Leite tem proteína também. Tá. Dá pra botar um copo de leite, ou então um copo de leite mais um scoop de whey protein. Daí essas dicas eu vou orientando, só que eu não faço o plano. Eu prefiro ter uma nutricionista trabalhando comigo. Até porque ela estudou 5 anos para fazer esse plano alimentar. A gente tem que respeitar o profissional da nutrição também, né? Claro. Eu já me consultei uma vez com um nutrólogo. E uma coisa que ele me falou era assim, para eu comer feijão com farinha. Não sei por que ele era, mas há muitos anos atrás. Tudo é possível. Eu sempre falo, tudo é possível. Nada é proibido. Aí eu queria emagrecer. Aí ele tirou o arroz e pôs o feijão, não sei. E eu não tinha hábito de comer feijão, daí eu comecei. Hoje em dia eu como horrores de feijão. Eu adoro feijão. Eu falo, sou louca do feijão, adoro feijão também. Mas tudo você pode comer, inclusive arroz, pão. A gente só vai ver as quantidades, né? E, como eu falei, eu não gosto de deixar o carboidrato sozinho. Deixo sempre como alguma proteína para esses pacientes do emagrecimento, né? Porque a gente vai melhorar o índice glicêmico dessa refeição. E ele vai ter... A saciedade é muito importante, né? Isso, melhora a saciedade. Mas e se a pessoa come por ansiedade? Então, daí a gente vai ver os fenótipos de fome. Antigamente, a gente não sabia disso. Agora, a gente tem estudos mostrando que, de acordo com o fenótipo de fome, porque cada paciente tem um tipo de fome, se você prescreve dessa forma, você tem um melhor resultado no tratamento. Tem gente que come por ansiedade, que é o chamado comer hedônico. Tem gente que não, que ela tem problema na saciação. Então, ele demora mais, ele tem que comer mais até se sentir saciado. E tem gente que não, que ele come um pouquinho, mas logo ele já está com fome de novo. Então, o problema dele é na saciedade, que ele logo está com fome de novo. E tem gente que não, que ele realmente tem um metabolismo que é mais lento. Então, de acordo com o tipo de fome, eu passo um tratamento diferente. Mas daí a gente vai mexer já na parte de medicação. De medicação daí já, né? Isso. Então, o nutrólogo, ele não mexe só na parte da alimentação, mas também prescreve as medicações de acordo com cada paciente. Antigamente a gente tomava muito moderador de apetite. Hoje em dia não existe mais isso. Existe. O moderador de apetite eram os Femproporex, essas coisas assim. Não, eles não podem mais, eles são proibidos hoje em dia. Eles são proibidos? Muita coisa é proibida que nem precisava ser proibida, para te falar a verdade. A gente tomava tanto, mesmo que você engordava 2 quilos, tomava o tal do Femproporex. Não, usavam de uma forma errada, né? Que era sem acompanhamento médico, é um perigo. Daí sim, não pode não, porque tem um risco aumenta risco de infarto. E as farmácias vendiam. É igual água, né? É por isso que acaba sendo proibida coisas que talvez ajudassem os médicos no tratamento, sabe? Daí até concordo com a Anvisa proibir algumas coisas.
Mas a gente já tem medicações também mais modernas hoje, né? É mais moderno, né? Hoje a gente tem, por exemplo, a tirzepatida. Tirzepatida é uma medicação maravilhosa, que daí ao invés dessas medicações que aumentavam o risco de infarto, Porque ficar... essas medicações novas elas já vão por um caminho contrário, que diminui risco cardiovascular, diminui risco de infarto e AVC, sabe? Que foram essas medicações são as que foram começadas a ser investigadas por pacientes diabéticos e viram que trazia perda de peso também. Tá. Então, já são medicações que podem ser usadas de forma crônica, né? Muito mais tempo. Você não vai poder usar um pouquinho e já se sente mal. Não, você pode usar a longo prazo. Então, a gente evoluiu bastante nesse caminho. Era da obesidade. Eu vejo que o povo tá tomando Ozempic, é isso? Isso, o Ozempic ou o Wegovy. Ozempic, né? Não é o Pix. Não. Tem o Ozempic, que é o mesmo do Wegovy, que o Ozempic começou a ser prescrito para diabetes, deles mudar. É a mesma substância, que na verdade a semaglutida é a molécula do Ozempic. Daí agora entrou com o nome de Wegovy para emagrecimento, mas é a mesma substância. Tá. E agora a gente tem a mais moderna, que é o Mounjaro, que da molécula é a tirzepatida. E também o nome para emagrecimento é Zepbound. E você às vezes prescreve, dependendo da pessoa? Prescrevo com indicação, com toda certeza. Prescrevo, sim. Tá. Porque a autoestima da pessoa de ficar magrinha é muito importante, né? Nossa, não tem condições. Aquela coisa de tipo, doutora, nenhuma roupa me servia, eu já não tinha vergonha de ir na loja, porque nada entrava em mim, eu tinha que fazer sob medida, porque não... Imagina um paciente de 150 quilos para conseguir achar uma roupa. Meu Deus do céu. É muito E difícil. nem vai em loja. Não é nem isso, não é nem a roupa. Eles não querem mais fazer exercício físico, porque eles têm vergonha de ir numa academia, porque sentem dor para fazer atividade física por causa do sobrepeso, né? É bem desestimulante mesmo. E o paciente que ele tem essa... Não sei se você sabe, mas o nosso corpo, ele não gosta de emagrecer. Ele pensa que quando você emagrece, ele acha que você está lá no deserto do Saara. Ele pensa assim, opa, tá doente, vou ajudar a Luca a voltar para sua estabilidade. Nossa, para cada quilo que você perde, você aumenta em torno de 100 quilocalorias a sua fome. E você começa a gastar menos caloria para viver. Porque ele segura aquela que você está colocando. Eu falo que ele vira um super corpo, ele otimiza a máquina. Né? Ele está trabalhando com menos gasolina. Né? Então fica mais difícil. Ele pensa que o seu peso máximo, o maior peso que você já teve, é o melhor peso da vida. Então ele fica tentando voltar para aquele peso. Que loucura! Então é realmente difícil para o paciente obeso manter o peso perdido. Ele tem que brigar com o corpo dele. Então sem acompanhamento é muito difícil. Então ele precisa sim da medicação, ele precisa sim do acompanhamento e precisa da atividade física. As duas coisas que em estudos científicos mostraram que a pessoa consegue manter o peso perdido é o acompanhamento médico, porque a gente vai conseguindo fazer todos esses ajustes, medicamentoso, alimentar, atividade física, e o outro é a atividade física, que eu falei por último agora. As pessoas que conseguiam manter o peso perdido tinham essas duas coisas em comum, acompanhamento e atividade física. Tá. Então sim, tendo indicação, vou passar a medicação. Porque não é fácil manter o peso perdido. É muito cruel dizer para a pessoa que ela tem a obesidade, né, que tem o sobrepeso com comorbidades, é só parar de comer. Não é. Senão a gente não tinha, até hoje, uma população com 60% de sobrepeso e obesidade. É uma epidemia. 60%? 60%. Claro que tem vários estudos, né? Varia um pouquinho esse número, mas é em torno de 60%. Em todo o mundo, não é só aqui. Em todo mundo. Inclusive crianças. Crianças, se eu não me engano, é um número em torno de 20% já. Uma alimentação é importante, né? É muito importante. Muito importante mesmo. E atividade física também. E atividade física. E a gente tá cada dia mais parado, né? O pessoal não quer nem me levantar para abrir uma cortina. Alexa, abrir a cortina. Isso é verdade. Alexa, liga o ar-condicionado. Se não for para academia, não faz nada. Não faz nada. Não mesmo. Tem até estudo mostrando que essas poucas levantadinhas que a gente dá durante o dia fazem diferença, porque as pessoas ficam tão paradas que até essa levantadinha tá fazendo diferença. Acredita? Que loucura. E ainda trabalhando agora só na internet, no celular, todo mundo sentado, ninguém fica trabalhando andando. Não. Né? Não. Os meus pacientes... Ai, gente, essa é maravilhosa. Tem que tomar água, né? Eu passo para eles quanto eles têm que tomar água. Não, mas eu não quero tomar porque senão eu tenho que ir ao banheiro.
As pessoas estão economizando passo para tomar, para não ter que tomar. Estão economizando água para não ter que andar. Chega a esse cúmulo, gente. Sério mesmo. Ai, meu Deus, se fosse à noite para dormir, né? Vou tomar menos água para acordar, durante né? o dia. Que loucura! Durante o dia. A gente tem que falar, às vezes, o óbvio, assim, gente, não dá. Você tem que caminhar um pouquinho mais, tem que tomar líquido. Então, eu passo a medicação, mas eu também falo o básico, né? O óbvio precisa ser dito. Você tem que comer proteína, você tem que fazer atividade física, você tem que tomar água. E o seu intestino tem que funcionar e você tem que dormir. Eu falo, são os pilares, né? O intestino tem que funcionar e tem que dormir, né? O sono é muito importante. É tudo, eu falo, são a união dos seus poderes, eu sempre falo. Um vai andando junto com o outro. E daí você já teve, assim, paciente que emagreceu horrores, ficou eternamente agradecido, Com certeza. E eles não abandonam mais, né? Não abandonam mais, né? Não abandonam. Que delícia. Graças a Deus. E aqui em Rio Preto, você está vindo atender recentemente? Comecei no mês passado. Mas você já tem alguns pacientes que você já está atendendo? Comecei mês passado faz o quê? Faz 2 semanas que eu vim a primeira vez, adorei. A população daqui é muito acolhedora, né? É muito acolhedora. E você veio para um lugar que é uma referência médica, você sabe, né? Eu já imaginava, porque eu gostei muito da estrutura realmente da clínica, como eu te falei. Não, aqui tem muito médico. Vem gente do Brasil inteiro para cá, para pesquisar médico, não sei o que, vem mesmo. E isso é legal, eu acho. Eu achei a clínica fantástica mesmo, o instituto é outro nível. Eu acho. E daí você já tem as suas clientes aqui? Tenho. Ai, que delícia! Adorei atendê-las. Adorei. Eu entro em contato depois também, né? Da consulta, para ver como é que elas estão com a adesão do tratamento. Legal. Então, eu acho gostoso isso é importante, contato. né? Isso. Até para elas como a gente passa a medicação, né? É. Então, eu pergunto como é que foi, como é que elas estão se sentindo, para fazer alguns ajustes, se for necessário, né? Então, foi legal. E essa medicação, por enquanto, foi só para emagrecimento? Eu também faço ajuste, por exemplo, como eu peço exames, né? Vejo como a reposição de vitaminas, suplementação, né? Suplementação também, né? Também, parte de creatina, reposição de vitamina B, 12, o que for necessário, né? Também. Isso é importante, porque às vezes a pessoa está com fome, mas é falta de vitamina. A fome não tanto, mas a fadiga, que é uma queixa muito comum, ou então a falta de concentração, né, que é por falta de B12, e bem comum, aí sim, melhora bem. Resposta rápida. A gente faz a reposição intramuscular, daí não tem aquela coisa de ter que ficar tomando todo dia o comprimidinho até melhorar. Como a gente faz a reposição intramuscular, daí tem uma resposta mais rápida. Muito legal. Muito legal. E daí, na medicina de esporte, você estuda a performance do indivíduo? Também. Mas eu não pego tanto essa parte de atletas, não. Eu uso mais para os meus pacientes do emagrecimento. Entendeu? Você une, né? Quando eu fiz a nutrologia, eu senti que estava faltando alguma coisa ainda, sabe? Daí eu fui para a medicina do esporte para complementar para esses meus pacientes do emagrecimento, da reposição hormonal também, né? Porque a tendência é perder músculo com o passar dos anos. Então, para eu orientar esses pacientes, eu fui fazer a medicina do esporte. Aproveitando para o emagrecimento, os pacientes já chegam pensando que eu tenho que caminhar, eu tenho que fazer o exercício de cardio. E a gente sabe que não. Quando a gente pega assim, o paciente for fazer só cardio ou só musculação, quem emagrece mais é quem faz musculação. Mas Que loucura! A gente acha que é o cardio que emagrece. Exatamente, eles estão lá se matando de tanto fazer cardio. Eu disse, opa, não, peraí, vamos repensar. Mas assim, o melhor dos mundos é fazer os dois ao mesmo tempo. Mas comparando, é a musculação. Então, se você tem pouco Porque tempo... onde tem músculo, não tem gordura. Não, porque quando a gente tem mais músculo, a gente gasta mais mesmo parado. E também a gente converte mais, a gente diminui a resistência insulínica.
Ah, então o metabolismo funciona mais, você funciona melhor. Ah. Eu vou otimizar esse metabolismo, tá? Mas principalmente por essa parte da resistência insulínica que vai melhorando. Eu vou sair daqui e vou fazer musculação. Exatamente. E quem tem mais músculo diminui outros riscos no futuro, né? Eu falo que sim, se você quer que a sua poupança do futuro, se a gente não faz previdência, não faz outras coisas, então cada vez que você vai na academia, é a sua moedinha do futuro para ter dignidade. Quer sair da cama sozinho? Quer ir no banheiro sozinho? Então você vai para musculação. Ninguém tá dizendo que é para virar fisiculturista. Tá. Mas é para você conseguir fazer o mínimo no futuro. Quer comer sozinho? Você não vai ter que ter músculo para levantar o braço? Então, você não quer diminuir o risco de queda? Precisa fazer musculação, não tem como fugir. Não tem jeito, não. Ah, mas antigamente o meu pai não fazia. Mas seu pai não ficava sentado no sofá o dia inteiro? A vida dele era muito mais ativa. Com certeza. Né? Então, hoje a gente precisa, sim, da musculação. E ele também não viveu até os 90, 100 anos, né? Hoje em dia, a expectativa de vida é muito maior. Então, se a gente quer viver mais com qualidade, a gente tem que mudar alguma coisa. Tem que fazer musculação, não tem jeito. Eu adoro musculação. Ótimo. Faz 4 anos que eu não faço. Mas eu fui rápida de academia. Eu fiz assim, sei lá, 25 anos de musculação. Bora, Luca, vamos retomar essa musculação. Diz que o músculo tem memória, Sua tarefa né? saindo daqui hoje é se inscrever nessa musculação. Diz que musculação. o músculo tem memória, é verdade isso? Tem sim. Mas é claro que ele não funciona quando você não tá lá. Quer dizer que voltando, você vai ter uma boa resposta. Eu vou ter uma boa resposta. Isso. Eu vou voltar. Excelente. Já valeu minha vinda aqui hoje. Nós já passamos teu tempo. Então, fechou. Eu vou levar minha filha lá para você ver. Porque, meu Pode sonho levar, é ela emagrecer. É meu sonho. E para ela tá tudo bem. Ela não liga. Mas ela não se sente mal quando você fala? Vai, mãe. Porque o problema é a modo, às vezes, de chegar até a pessoa, sabe? Porque senão, às vezes ela se sente ofendida e vai criando uma resistência maior. Mas o meu maior medo não é estética. Não, eu sei. Eu sei que a sua saúde. intenção é boa. Mas como é mãe, eu sei que às vezes é um pouco mais difícil, dependendo de como chega, sabe? Se tivesse alguma outra pessoa que falasse, tipo, olha esse Instagram dessa pessoa aqui, não sei o quê, nananã. A pessoa talvez fosse se interessando mais. Não vai. Então fala. Não vai. Sou eu que tenho que falar, vamos lá, não custa. Uhum. Vai ver o que você acha. Ora. Bom, depois a gente conversa disso. Nós estamos aqui conversando. O João ali. Gente, eu adoro. Fala aqui para os meus seguidores. E você vai me seguir também. Vou te seguir. Fala o quê, meu Deus? Fala que você está à disposição, que você está atendendo aqui em Rio Preto na AG, que você vem uma vez por mês. E se você é nutrólogo, com pós-graduação em nutrologia e medicina do esporte. Estou à disposição, quem precisar de atendimento para emagrecimento, para reposição hormonal. Eu sou a Aline, médica, pós-graduada em nutrologia e medicina do esporte. Estou atendendo no Instituto AG uma vez por mês e aguardo vocês. Uhul! E o sotaque dela é maravilhoso, né? Porque misturou ali... Eu falo que eu sou de terra nenhuma, porque ninguém sabe de onde é que eu sou. Gente, tá bom. Eu adorei essa entrevista. Passa essa... eu disparo para 5.000 pessoas. Você passa essa entrevista para aquela pessoa que você acha que está precisando ouvir, assistir, ouvir toda a conversa dela. E ela vai estar na íntegra em nosso canal no YouTube e no Spotify. Por favor, se inscreva no nosso canal. Beijo!